Lula despenca, a comida fica cada vez mais cara. Por que os liberais do mercado continuam querendo enterrar Bolsonaro, então? No último episódio, nós falamos sobre a denúncia contra o ex-presidente, a crise no plano safra e a destruição calculada do agro. No cenário atual, famílias voltam a adotar estratégias da época da hiperinflação. O brasileiro já está gastando 22% da sua renda só com alimentação. O ovo, inclusive, que já foi alternativa à carne, agora está mais caro que vários cortes de picanha, pois é. E não à toa, as pesquisas mostram uma piora ainda maior na popularidade do painho. Nem a Globo News consegue mais esconder esse desastre. No meio de tudo isso, os aliados do governo começam a questionar: será que o PT ainda tem como se recuperar? O governo, é claro, diz que a culpa não é dele e a única resposta que apresenta é aumentar imposto e punir o agro, como sempre. E no meio desse caos, a estranha estratégia de parte da oposição que diz apoiar Bolsonaro, mas age como se o ex-presidente já tivesse morto politicamente. Ao que parece, Faria Lima e a direita permitida estão ansiosos para escolher um candidato alternativo para 2026. Mas por que essa ânsia de descartar a maior liderança da direita antes mesmo dela estar de fato descartada pela justiça? Será que é medo? O que é? Bom, para falar sobre tudo isso, nós estamos aqui no Puxando Fio com Herbert Passos, que agora eu já posso dizer oficialmente estará aqui a cada 15 dias. Não é mais um convidado, ele é um convidado fixo. Um duguinista. Assim. Duguinista, oficialmente duguinista. Temos Kim Paim, como sempre, e Arthur Machado. Como vocês estão? Como sempre, sofrendo com elegância. A VEC é elegante. Tu até colocou o mordomo na live hoje. O Arthur, tem o mordomo. Toda hora ele passa o mordomo. E você, Herbert? Tô na casa de praia. Herbert, tô na minha casa. Tô na minha casa de tudo praia bom, aqui hoje. Felipe, Arthur, Kim, aqui tudo certo, graças a Deus, naquele ritmo de carnaval, né? Esperando o carnaval acabar, né? Um ritmo que para mim não é dos mais agradáveis. Praia muito cheia, calor e muito barulho, mais do que seria necessário. Olha, a gente está em 3 lugares, né? Austrália, Santos, São Paulo e Arthur tá onde? Tô Dubai. Dubai, olha só, mundial, né? Esse quinto elemento aqui tá mundial. Mas vamos lá, vamos começar com a crise da popularidade. Eu vou começar pelo Herbert, que é o nosso, agora é oficial, mas em homenagem à sua entrada aqui no programa a cada 15 dias, eu vou deixar você falar primeiro. Vamos lá, Herbert, o que tá acontecendo aí? De qual pauta? Do Lula. Popularidade? Crise da popularidade do Lula. Então, a crise de popularidade, ela é uma crise, na verdade, da mídia que não consegue mais fingir que ele tem popularidade, né? Porque desde o início ele não tem uma popularidade alta. Pô, o Lula foi eleito numa rejeição do Bolsonaro, numa campanha gigantesca feita pela mídia, que conseguiu ali, entre outros recursos dos mais esquisitos, fazer com que o Lula vencesse por uma margem bem pequena de voto, né? Então o Lula nunca teve essa popularidade toda, o governo dele só chegou onde chegou por conta do apoio que ele teve do Centrão e de vários grupos que acharam que seria mais fácil sugar o Brasil, e nesse sentido eles estavam certos, era muito mais fácil sugar o Brasil com Lula do que com Bolsonaro. Então a gente vê agora esse governo derretendo, e esse ano em especial é o ano em que a gente pode dizer que é o ano do saquinho das maldades, né? Se você pegar os 4 anos de governo Lula e pensar nesses 4 anos, a gente tem o primeiro ano onde ele pega o orçamento que veio do Bolsonaro, certo? Então ele faz ali o que dá para fazer. No segundo ano ele já começa a poder fazer o orçamento que ele mesmo aprovou. E aí ele começa a fazer do jeito que ele quer. Chega no terceiro ano, a coisa começa a ficar difícil, porque já tem muita sujeira para botar debaixo do tapete, o tapete começa a ficar pequeno, então eles precisam tomar uma decisão. Então o terceiro ano costuma ser o ano, nesse modelo de governo, o ano das maldades. Sendo o ano das maldades, por quê? Porque eles precisam juntar recursos para depois do 4º ano tentar fazer as bondades e comprar o povo com migalha. Então agora é o ano de deixar todo mundo mal, é o ano de deixar o Brasil pedindo, pelo amor de Deus, me dá uma migalha, para chegar no ano que vem ele poder prometer as migalhas. Só que a novidade aí está nessa reforma ministerial, que ele está privilegiando um governo mais petista. E o que pode acontecer? Se você tem um governo agora, veja, o PT já é a parte que mais está dando errado do governo,
Não é só o restante que suga. A parte que está mais errada é do próprio governo, tanto que ele está perdendo popularidade nas próprias bases, que ele tem base histórica, certo? Então ele vai pegar o que está errado e vai aumentar. De duas uma, ou ele vai assim até o final, o que eu acho menos provável, certo? Dar uma petezada no governo e colocar ali mais gente do PT. Se ele fizer isso, ele caminha para uma espécie de suicídio, né? Para uma morte do PT, porque não dá para você simplesmente seguir nesse ritmo e achar que vai ter qualquer chance, mínima chance, de reeleição em 2026. Então, ou ele vai até o fim desse jeito, já pensando em fazer um novo ciclo mais para frente, ou seja, já admitiu a derrota, vamos sugar o sangue da vaca até o último momento para depois poder ter um caixa, um capital político, alguma coisa para poder projetar um novo ciclo. Ou então ele vai pegar esse ano agora, de 2025, vai colocar a companheirada toda ali para que eles adquiram a mesma coisa, algum capital político, façam todos os seus esquemas corretos ou não, e aqui eu não estou dizendo que estejam fazendo, né, já que não tem provas, não se pode acusar sem provas, mas temos aí um partido com um histórico que não é dos mais bonitos, né? Então a tendência é que façam coisas bem parecidas com o que sempre foi feito, para que o partido agora ganhe um fôlego naquela parte interna que dá mais sustentação direta ao Lula, e depois, quando chegar em 2026, ou até no final desse ano mesmo, e falar, olha, gente, desculpa, a gente errou, tentamos aqui, então agora a gente vai reabrir a porta para o Centrão, né, para as outras forças da Frente Democrática, para a gente poder tentar acertar, me desculpa aí que não deu muito certo, ou seja, eles vão poder ter a cara de pau, dizer que tentaram de várias maneiras e depois voltar atrás e tentar abrir as pernas de novo para o Centrão. Só que essas pernas que eles vão abrir, na verdade, não são as deles, são as próprias pernas do Brasil, são as nossas, e a gente vai continuar sofrendo aí com todas essas crises. Então, a gente tem prognósticos que não são os melhores, né? Seja qual caminho isso for tomar. E você falou, você até falou depois no final da Frente Democrática e tal, lembrando que o PSDB entrou nessa onda também para derrubar o Bolsonaro, para não ter chance, e mesmo assim eles ganharam por pouco, né? Não foi só uma coisa assim, PT e Centrão. O PSDB, eu não sei se você está chamando de Centrão, mas o PSDB entrou para ampliar esse poder de voto aí, né? Que seria, se é que o PSDB não enche nem uma Kombi, né? A gente até brinca. Então, o PSDB ele não enche nem uma Kombi, Felipe, mas você vê tem que máquina, o Alckmin... né? Tem máquina. Mas o Alckmin que representava o PSDB, ele migra para o PSB. Uhum. Ele já vinha migrando lentamente, ele já vinha tirando o pé do PSDB. E o PSDB ele foi sendo esvaziado gradativamente, primeiro com a fundação do PSD, do Kassab, e aí depois ele foi perdendo força. O Dória acabou aproveitando e colocando uma pá de cal, querendo ou não, o Dória fez um desastre na pandemia com esse enfrentamento ridículo que ele tentou fazer do Bolsonaro. Ele conseguiu aliados de ocasião, mas é um custo muito alto para o partido também, porque no final das contas ele acabou se queimando, tanto que sumiu da política, tanto que não teve chance alguma, e nenhum candidato do PSDB teve chance. E o Alckmin, que era o grande símbolo, migra para o PSB e está aí na vice-presidência. Ele acaba sendo um dos grandes fiadores do governo Lula, é o Alckmin. É isso aí. Kim, o que você acha de tudo isso? Bom, a gente vem comentando sobre isso nas últimas semanas, nos últimos meses, na verdade. Começando aí, como o Herbert falou, o Lula vem perdendo suas bases, né? Seus eleitores que sempre estiveram ali votando no PT. A galera ganhava ali entre 1 e 2 salários mínimos, é o que as pesquisas vêm demonstrando. E aí agora no início do ano vem esse tombo gigantesco. Fora isso daí, o Lula já vinha perdendo apoio nas suas redes sociais, de sua militância mesmo, né? E naquela parte da esquerda mais politizada, turma que acompanha meu pessoal que realmente se definia de esquerda já pelo menos há mais de uma década e que não queria ser woke. Além disso, o Lula já vinha sofrendo pressão por parte da imprensa, quando você observava aí o tom do Estadão, em especial, e da Folha de São Paulo, que já meio que eu acho que o Estadão já abandonou de vez o Lula, já esquece. A Globo que ainda sustenta o governo. E aí quando você vê essas últimas movimentações que giram em torno dessa reforma ministerial, você vê que nem a Globo está conseguindo defender o Lula. A nomeação da Glaze pegou a turma da Globo de forma muito preocupada. Porque, como a gente estava comentando, falando assim, cara, o Lula tá dobrando a aposta. Dobrando a aposta em coisas que vão mudar tudo para não mudar nada. É para realmente continuar com todo o legado do PT. E aí, olhando para essa situação, se eu tivesse que fazer talvez um julgamento, uma previsão, eu acho que o Lula ele tá totalmente perdido, tá
não tá bem das ideias. Você pega a Mônica Bergamo, ela publicou uma nota semana passada falando que o Lula, petistas, pessoas próximas, e eu acho que ninguém vai duvidar que a Mônica Bergamo acessa petistas próximos ao Lula, né? Ela, inclusive, que entrevistou o Lula quando estava preso, sempre foi petistona. Enfim, né? Tem uma história lá com o Disseu, uma linda história de amor. Ela falando assim, cara, o Lula tá alucinado, o Lula acredita na própria mentira que ele conta. Ele realmente acha que o governo tá indo bem, que o governo tá sensacional e que o problema é a comunicação. E que até isso não é mais um problema, porque agora ele colocou o Sidônio. Que o Lula até agora não percebeu que o Sidônio é bolsonarista, né? Então a gente tá aí nesse cenário. Aí quando você pega essa nomeação da Glaze e você coloca, né, para cuidar da articulação política, vide emendas, a minha concepção do que o Lula tá fazendo, de forma racional ou não, é assim: perdemos, a gente não vai ficar no poder em 2026, a Faria Lima já tá jogando contra, a imprensa já tá jogando contra, a nossa base já tá nos abandonando, eu não vejo nenhuma situação que o Lula consiga reverter essa queda de popularidade, porque o negócio ainda tava mais ou menos assim, só que eu tiro, por exemplo, minha mãe trabalha na universidade, gente que era petista mesmo, gente assim, até meio da diversidade, pessoas sensíveis, falando pra ela, falei, pô, votei no Lula lá por questão das artes, nunca mais em minha vida eu voto no Lula. E não é aquele comentário da pessoa que tá com insatisfação momentânea, é aquela pessoa que realmente assim, se sente traída pelo que tá acontecendo, tá desesperada com a alta de preços e diversas coisas. Então, não é só que o Lula não tinha popularidade antes. Eu acho que ele vem tendo assim uma queda de aprovação gigantesca entre pessoas que um dia até cogitaram votar no Lula de novo, ou achar, não, o Lula tem os seus problemas, o PT ali teve os escândalos de corrupção, mas o Lula é um cara diferenciado. Então, ele, diante de todo esse caos, é pegar, Glaze, vai lá, cuida das emendas, toca o pau, suga até a última gota, não visando uma reeleição, mas visando deputado federal, deputado estadual, quem sabe aí um governo de estado, um senado, é uma tentativa de sobrevida ao PT. E aí, como vai estar ali em contato direto com o Centrão, fala assim, aí como é que vai? Para onde você vai? O que você quer fazer? O que você quer deixar de fazer? Tem um fator aí que eu não vejo ninguém na imprensa ainda colocar na equação, mas que eu acho que isso vai acabar pesando em 2026, que serão essas operações em torno da questão das emendas. Flávio Dino teve até um jantar aí recentemente, um almoço com os políticos, ele está meio preocupado e falou, olha, os processos que chegar eu vou ter que lidar, eu tenho uns 80 inquéritos, né, abertos sobre essa questão das emendas. E a gente sabe que no Brasil, graças a Deus, tudo é técnico, mas se a gente estivesse vivendo num país que as decisões não fossem técnicas, não era difícil de imaginar que o judiciário, né, poderia acelerar ou não, a depender do clima político. Opa, você não vai apoiar o Lula não? O judiciário vai acelerar. Mas isso não é um problema do Brasil. Só pegar uma situação do Brasil para mostrar como seria um país não democrático. Então, no Brasil, com certeza, situação técnica, isso não vai acontecer. Não sei nem porque eu falei sobre isso. Mas 2026, para mim, vão em busca do direita permitida, aquele candidato da centro-direita, que parece muito mais do centrão democrático, porque o Lula não tem nenhuma chance. E aí o grande problema passa a ser Bolsonaro, porque, e aí, vai fazer o que diante disso? Porque até então, Bolsonaro é um cara que tem uma força suficiente para colocar alguém no segundo turno. Se não for ele mesmo, quem ele indicar. E aí, se Bolsonaro colocar o candidato dele, o sistema vai por tudo ou nada, por exemplo, vai cobrar o nome do Tarcísio a todo custo? O Tarcísio não é bobo, aí você pode falar que ele vai, por mais que ele, sei lá, fosse picado pela mosca azul que o pessoal comenta. E os outros candidatos, será que teriam chances? Porque o PT também deve vir com um candidato. Na hora que abrir a tesoura, o candidato de Bolsonaro, o candidato do PT, será que essa frente democrática, essa frente ampla vai ter algum tipo de chance? E aí você iria depois para o segundo turno. E aí? O candidato de Bolsonaro, o próprio Bolsonaro versus Lula. As pesquisas do momento mostram que o Bolsonaro levaria. E aí? Então a situação tá bem embolada, e por isso que eu acho que o pessoal tá tão dedicado nos últimos tempos aí a ver se consegue desgastar ainda mais Bolsonaro, já pensando aí na presidência de 2026.
É isso aí. Bom, a gente que gosta de ficção, né, de cinema, literatura e tal, a gente sabe que esses momentos em que o cara tá perdendo e sabe que perdeu são momentos perigosos, né? É quando o cara vai pro tudo ou nada, não é muito bonito de se ver. E a gente tá com o país e a gente tá dentro dele, né? No caso, eu e o Herbert estamos aqui. Mas tudo bem, vocês fazem parte do povo brasileiro e a gente realmente é uma sensação estranha, assim, você vê a onda vindo, né? E você, Arthur, como você vê essa queda na popularidade? Você acha que realmente é isso mesmo? Os dois aqui estão meio de acordo. Não, eu volto a integrar com os relatores e eu vou fazer bem curto aqui, porque eu concordo com o Kim, vocês já quase exauriram o assunto, então não vou me estender muito. Basicamente, eu só acho o seguinte, que essa era um movimento que era um pouco previsto, quando a gente fala desde a época da eleição do Lula, porque ele se fiou, cara, na política internacional de países para atrair capital para fazer políticas populistas. E a visão, inclusive, da esquerda era essa, quer dizer, sobre a esquerda, né? Que um pós-Lula faria com que essa unidade que é construída por ele na esquerda, que ele consegue fazer, se fragmentaria. Então, para mim, surpreende a escolha da Gleisi, né? Para fazer essa articulação política. Mas veja bem, é a saída que o PT está vendo, porque eles vão querer dominar a máquina. E aí tem todos esses fatores que o Web já falou, que já falou, e que é a pergunta que a gente falou no último programa, ou penúltimo programa. Quem será o candidato do Supremo, né? Porque o que o PT está vendo é o seguinte, cara, vai ver o candidato do Supremo, eu vou dominar a máquina, vou começar a ocupar os espaços do Centrão para eu dominar a máquina. A tendência do PT, a tendência para o Brasil é o PT se livrar, é o Brasil se livrar do PT, simplesmente por saturação e exaustão do próprio PT e do Lula. Assim, ainda mais do jeito que ele está acabando, né, esse mandato. Então, a tendência é acabar por saturação. E aí vai haver uma fragmentação e o PT vai virar um grande PMDB à esquerda, entendeu? Porque vão ter grupos lá dentro que vão brigar, né, violentamente. E eu acho que essa é uma grande oportunidade para a direita ficar 30, 40 anos no poder, porque não vai ter uma articulação de uma unidade por volta da esquerda no Brasil, que não seja o nome do Lula, isso não tenho dúvida, entendeu? Então, assim, eles estão saturados e eu acho que o Lula percebe isso. Eu concordo com quem está senil, porque já tá entregando ali as máquinas, vai entregar a máquina. Um Lula antigo entregaria a máquina, combinaria com alguns caciques do Centrão, tentaria compor um governo, entendeu? Ia começar essa política do toma lá da cá com mais inteligência. Não é o que está sendo feito. Então, eu acho que ele já notou que o governo dele está por saturação e a única saída do PT de sobrevivência é se realmente dominar uma parte importante da máquina. E a gente está vendo aqui no Brasil que tem também, tudo isso, o governo Lula, a gente tem que lembrar que começou no governo Biden, né? Ou seja, por mais que os ventos tivessem favoráveis ou não internamente, externamente você tinha o background lá dos globalistas, do Biden mesmo, da CIA, toda a galera lá, né? Que a gente está descobrindo, inclusive isso, que teve mesmo, a própria USAID, essas coisas que de certa forma davam um chão, né, pro governo do PT ou PSDB, que seja, o PSD e tal, mas agora mudou o vento lá fora também, né, e isso a gente viu, no começo a gente falava, será que isso vai refletir tão diretamente no Brasil? E tá mais direto do que eu imaginava, eu não sei vocês, mas tem coisas rolando aí, né, do Trump, né, e do pessoal lá. Então... Talvez... Oi? Fala. Não, só botar um ponto, talvez não, eu até acho que essa polarização, né, entre aspas, mas esse confronto entre, que ficou Bolsonaro, né, Trump, Musk com o Supremo, deu à luz o holofote para esse confronto político. E isso tirou ainda mais o Lula do jogo. Exato. Tirou ainda mais o PT do protagonismo político. Ele tá dando o seu canto do cisne num mau momento, né? Exato. Uhum. Os astros realmente se alinharam. E então, mas aí a gente entra então no assunto
que tem a ver também com a questão mundial, que é a crise dos alimentos. É uma crise aqui também, mas nos Estados Unidos também teve uma alta no ovo lá. A gente tem uma questão globalista, assim, vamos dizer, de controle da alimentação mesmo, a coisa da carne sintética e não sei o quê. Então, você pode pegar essa história da crise alimentar desde o micro, da coisa do PT mesmo, né, do dia a dia, que eles sempre foram meio ruins na economia, sempre deu esses problemas, até o macro, dessa questão da mudança de comportamento, até que querem fazer mundial. Começa com você, Arthur, que falou menos então, e já que você manja dessa área aí, como é que você vê essa história da crise dos alimentos e da alta dos preços? Você tem dois problemas, na verdade, que acabaram, não foram só dois, uma série deles, mas começando até por fora, que criaram uma convergência nessa questão dos alimentos. Primeiro, inflação, que eu chamo de inflação do Biden. O fato da emissão descontrolada, na verdade, de moeda que o Biden fez, o aumento da base monetária que ele fez nos Estados Unidos, foi muito focado para você poder fazer aumentar a base monetária para poder dar ajuda, né, em bolsas, auxílios e custo social. Isso gerou uma inflação grande, só que focado em consumo, só que isso pressionou demais o preço dos alimentos. Até porque isso também não ajudou a economia americana. Porque pensa o seguinte, você é um cara lá que recebe a bolsa auxílio do Biden, você recebeu o dinheiro, você vai aonde? Você vai na lojinha do chinês comprar tua coisa, entendeu? Então, a inflação da expansão da base monetária do Biden, no momento em que ele não tinha indústria nos Estados Unidos, só ajudou a China. Só que isso pressionou o aumento de preço de forma generalizada nos Estados Unidos. Então, esse é um primeiro problema que aumentou muito. Eu me lembro que eu fiz um programa do GE Economia que eu comentava que no período do Biden, o McDonald's subiu em torno de 100%. Cara, são preços absurdos. Você imagina em 4 anos o McDonald's subir 100% nos Estados Unidos. Então, são números assustadores, quer dizer, quando você chega à inflação de alimentos, tá? E o pior é que tem um lado que é real da economia, é que a inflação medida pelo índice de inflação não é o mesmo número da inflação do aumento da base monetária. Muitas vezes o índice de inflação, ele é, de certa forma, calculado da forma eufemística, dizendo, né, mas manipulado para excluir certas coisas. Então, a expansão da base monetária é muito maior do que a inflação causada pela base monetária é maior do que a inflação que está no índice de preço. Esse é um primeiro problema. O segundo são as questões, obviamente, das pautas climáticas, né, que foram cada vez mais construindo e criando custos adicionais para os produtores. Isso aumentou o preço, né, e a quebra, evidentemente, da cadeia logística que foi feita na pandemia. Esses 3 fatores, cara, era inevitável o aumento de preço de alimentos, inevitável. O problema é que a grande parte dos governos progressistas se uniram num discurso do mundo que os agricultores são parte do problema e não parte da solução. Isso aconteceu na Europa, isso aconteceu em parcela dos Estados Unidos, isso aconteceu no Brasil. Então nós vivenciamos uma política progressista em que a agricultura, obviamente, tem a ideologia do mal, tem tudo que a gente já discutiu exaustivamente em vários programas aqui no Quinto, mas esses fatores todos de uma política de Estado contra os agricultores, mais política econômica equivocada, mais políticas mesmo legislativas de criação de leis contra a agricultura, levaram ao aumento de preço do alimento. E hoje, infelizmente, do ponto de vista tanto econômico quanto prático do ciclo da agricultura, esse aumento é quase que irreversível. Então você ainda vai enfrentar ele há alguns anos, né, de uma tendência de aumento de preço, isso se ainda não fomos surpreendidos com alguma quebra de safra em algum lugar. Então a tendência hoje é de um aumento de preço e a pressão de inflação. Isso não tem jeito, quer dizer, não vai ter solução de curto prazo sem que tenha um choque de demanda, entendeu? Na demanda. E é isso que os caras estão tentando fazer quando o Lula chega indiretamente e fala o seguinte: pô, tá caro, não compra. Isso é equivalente a um choque. Isso vai parar de. É a mesma coisa de agora ninguém mais pode comprar. Entendeu? Ele precisa botar um choque na demanda. Então, tá caro? Não compra. É uma tentativa de fazer um choque, né? Então você tem assim, não vamos comer carne, vamos comer grilo, vamos substituir a proteína. Isso tudo são tendências de criar hábitos para você ir criando uma escala para tentar segurar a demanda. Não tem outra solução. Então, a tendência dos governos que a gente vai ver daqui para frente, Europa, Estados Unidos, etc., é aumento de preço. É aumento de preço, tá? Até porque você ainda tem um fator aí geopolítico
de fato, que é uma nova, digamos, construção desse design do ordenamento mundial, que tem a ver com a formulação de regras. Quem está fazendo as regras? Porque a grande briga hoje, que eu vejo, para terminar aqui, Kim, não é apenas assim, quem é mais competitivo nos setores, né, dado um conjunto de regras. Esse conjunto de regras, que foi o liberalismo, e que foi feito unilateralmente pelos Estados Unidos e pelos liberais, neoliberais americanos, ele está sendo questionado. Então você tem uma China hoje que fala o seguinte, pô, eu sou capaz de fazer um novo conjunto de regras. Você tem uma China com Rússia que diz, eu sou capaz de fazer um novo conjunto de regras. Então eles querem alterar as regras do jogo para a partir daí fazer uma nova composição. Isso tudo tem, obviamente, uma consequência que é o domínio de ativos estratégicos no mundo, ativos energéticos, alimentos. Então, a tendência é aumento de preço. Sem um grande choque, uma crise, que muitos, e eu também acredito que vai acontecer, a tendência é continuar no aumento de preços e isso não vai ser estabilizado. Mas assim, essa quebra, por exemplo, nas regras ambientais é uma tendência hoje. Isso não pode causar esse choque que você está falando? É isso que você está dizendo? Ou você acha que vai aumentar o preço e não tem jeito, não tem outro caminho? Não tem uma tendência até do Ocidente aqui, tipo Estados Unidos com Trump, de falar assim, não, essas regras ambientais, as coisas que atrapalham mesmo nessa coisa do cultivo, de carne de grilo, tudo, para com essa bobagem, vamos. É muito otimismo da minha parte? Não, eu não acho otimismo. Eu acho que é o seguinte, vamos lá, você veio aqui para a Europa, o que acontece? Uma coisa é quando você chegava no sistema bancário, por exemplo, no sistema financeiro, e você tinha já um conjunto, uma associação dos bancos, dizendo que só emprestariam dinheiro para quem seguisse as regras, tá? Então, ou tivesse LSG. Isso significa até para o tiozinho da padaria, lá que tem a padaria produzindo pão. Quando o banco fala, cara, eu não vou mais participar disso, eu vou continuar emprestando dinheiro. Mas isso não quer dizer que as regras não sejam válidas para os produtores. Então, por exemplo, hoje, na zona do euro, que é hoje o maior fazedor de regras, acho que do mundo, consegue ser a União Europeia, Bruxelas, essas regras, por exemplo, existe uma negociação de tentarem, por exemplo, dos agricultores, aí sim, de desregulamentar. A tendência da Europeia é flexibilizar, são duas coisas diferentes. Então a briga dos casos eu vou flexibilizar, o outro quer desregulamentar. O que você está falando, eu concordo com você, fará sentido se nós desregulamentarmos, que é acabar com a legislação. Se ele flexibilizar, ele vai manter uma parcela desse aumento de preço, mas ele não vai voltar ao que era antes, entendeu? Então eu acho que, veja só, que nem a globalização, ela não acabou, ela só está mudando de forma. Tá? Cuidado, não é porque o cara falou assim, agora o Trump ganhou e ele falou que acabou a pauta ambiental, etc, que pode pirlim-pim-pim, e o mundo já acabou, todo mundo saiu e melou, que nem meu irmão jogando botão quando briga, né, começa melou. Acabou, melou o jogo, não foi isso. Então tem uma parcela da reação dos caras que dominavam as regras, que eles estão mudando a forma. Eles entenderam, eles estão entubando, mas eles estão mudando a forma, mas eles ainda querem implementar uma parcela dessa agenda. Tá? E essa agenda, de certa maneira, veja bem, os Estados Unidos não é contra a parte da agenda ambiental em si, ele é contra parar de produzir petróleo. Então ele fala assim, irmão, deixa eu produzir o petróleo aqui, tá? Mas, por exemplo, a China continua seguindo aceleradamente a ideia de transição energética com carros elétricos, como aqui, por exemplo, os Emirados também, como por exemplo na Turquia, que eu estava lá, né, passei lá semana passada, eu entrei no carro, os turcos lá estão produzindo já o próprio carro elétrico também, que é de um consórcio de banco, com telefônica, não sei o que, com tecnologia dos caras. Quer dizer, isso mostra que ainda está valendo, não é que né? Morreu, não é que acabou. Senão o nego tava com um V8 biturbo lá tocando pau na gasolina. É isso aí. Ô Herbert, você passou por essa época da inflação, né? A gente tem mais ou menos a mesma idade, até estudamos junto. Você lembra dessa... Porque, como saiu no Estadão aqui, essas estratégias na época da inflação estão voltando agora, né? Voltou. E fazia tempo mesmo, né? Eu lembro do Plano Real, tudo quando veio, foi um choque pra gente comprar coisas com moeda, né? E aí, você viveu isso? Como é que foi? Você tá vendo isso de novo também? Então, eu acho que ainda está longe daquilo que eu lembro de ter visto nos anos 80, né? Eu era criança nos anos 80, mas eu fazia compras, eu fazia feira, ajudava minha mãe, eu que ia ao supermercado, que era pertinho de casa. E eu me lembro
das maquininhas fazendo barulho e remarcando o preço. Tac, 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 tac. Então você vai num dia, no outro dia o preço já está diferente, e aí veio aquela história maluca do congelamento de preços, enfim. Aquela época foi terrível, você saía, as notas iam sendo trocadas, iam sendo lançadas novas, eles iam cortando zeros e lançando novas cédulas, né, cara? Teve uma vez que foi tão rápido que eles carimbavam já, nem trocavam a nota. Ó, isso aqui não é mais 100 mil, é 100 no carimbo. Não, eu me lembro disso com muita clareza. Então, o que a gente está vendo agora, acho e espero que esteja ainda longe disso, mas a tendência de alta tem uma série de motivos, né? O Arthur colocou muito bem a questão. Tem um outro ponto que eu acho que vale a pena citar também, que é a questão do aumento do consumo, da migração do consumo, porque na medida em que você tem ciclos da carne, ciclos que às vezes são até normais da carne por conta do próprio funcionamento da pecuária, né? E você tem uma alta do preço, você tem também muitas pessoas migrando o consumo para o ovo. E se você observar a curva de consumo e de importação, ela também aumentou. Eu estava vendo que quando começou a subir o preço do ovo, a discussão de Globo News e coisa e tal, ela começa a girar em torno de, não sei o que é, a gente está exportando muito ovo, muitos derivados do ovo, e por isso está sobrando pouco ovo aqui para vender. E aí, quando você começa a ver na letra miúda dos dados, você vê que a exportação que a gente faz, ela ainda é muito pequena. O México, por exemplo, consome muito mais ovos e derivados do que os Estados Unidos, que consome do Brasil, né? Do Brasil. Em compensação, a importação de ovos e derivados, ela subiu mais de 40% só de 2023 para 2024. E quando você compara janeiro de 2024 com janeiro de 2025, você também tem uma alta. E essa é uma tendência, veja, isso não começou agora. Se você pegar os últimos 5 anos, a importação de ovos derivados aumentou cerca de 80%. Só que mais de 40% foi só agora de 2023 para 2024. Então as pessoas estão comendo mais ovo, está tendo mais consumo de ovo. Por quê? Porque a carne está cara. O cara chega no açougue, esperava que ia ter picanha. Começa a chegar lá, o preço está tudo no alto. Então as pessoas vão comer mais ovo. Então a gente está precisando importar mais, e esse é um outro elemento que entra na conta. Agora, a gente pode também considerar que quando o Lula fala que está caro, não compre, de repente esse é o novo programa do governo que a gente não entendeu. Vai que eles estão lançando aí um programa para a gente ficar fit, perder aqueles quilinhos a mais, né? Aproveitar para cuidar da saúde. Né? Já que a obesidade está matando mais que a fome, eu acho que o Lula falta lá chamar o Sidone, botar um carimbão e falar, não, gente, isso aqui não é, na verdade, para você estar caro, não compre, é para você ser fit, vamos todo mundo ser fit agora, né? E você nem precisa experimentar grilo ainda. Grilo deixa, já que as pessoas ainda não estão acostumadas com grilo, eles vão ter que botar grilo na farinha, larva, né? Vão fazer. A Globo News já fez, né? Com o André Trigueiro, né? Aquele programa ficou ridículo, né? Sim, ele tentando fazer cara de que estava gostoso, aquilo ali, e faz aquela olhadinha ali para a larva e quando você bota na câmera lenta dá para ver a cara dele de desconforto. Mas acho que o brasileiro ainda vai demorar para aceitar isso. No entanto, a picanha não virou, a gente teve que ir para o ovo e o povo está consumindo mais. E a curva das importações mostra isso também. Claro, você vai ligar também com gripe aviária, com outros elementos que tem lá fora. Mas, no fim das contas, meus caros, a gente continua com um prognóstico muito ruim em relação à comida. Isso pode, sim, ir ao encontro, e me parece que vai, né, nesse processo de globalização que o Arthur bem colocou, que não acabou, não. Esse processo, ele continua. E eu entendo que esse processo, ele não é uma coisa simplesmente ideológica. Ele é uma movimentação natural econômica, do mundo liberal. Né? Então, mas essa movimentação é natural, porque, pensa bem, quando você volta lá para o tio Aristóteles, lá atrás, quando ele fala de ética das virtudes, de amizade social e de como que a gente poderia ter a sociedade boa, a gente tem que lembrar de duas coisas. Primeiro, nem lá isso funcionava ainda, né? Ele desenvolve aquilo tudo que lá não estava rolando. E todos eles, quando começam a desenvolver essa ética das virtudes, como é que ia ser a vida boa, eles também diziam que aquilo era para sociedades bem pequenas. Então, hoje, quando você tem autores que estão discutindo agora, a galera que se coloca aí na linha do comunitarismo, que não tem nada a ver com o comunismo, pelo amor de Deus, mas a galera que se coloca no comunitarismo e coloca numa crítica liberal, eu digo crítica ao liberalismo, nos seus excessos, e nessa questão de fazer uma contraposição
ao papel do indivíduo, né? A gente está muito nesse mundo liberal do indivíduo, como se a sociedade fosse um amontoado de indivíduos. Isso é um reflexo do que a gente tem nas famílias. As famílias vão ficando desagregadas, a pessoa não se identifica mais com a própria família, então você começa a ter um amontoado de indivíduos. Bom, se a família é um amontoado de indivíduo, não faz mais diferença se a família é formada por marido e mulher, pode ser homem com mulher, gato com cachorro e assim por diante. Porque está todo mundo muito fragmentado. Essa visão fragmentada que está no seio das famílias, ela vai começando a transbordar para a sociedade. Então a sociedade passa a ser o quê? Passa a ser também um montão de indivíduos. Então quando você tem essa condição, fica muito difícil você voltar para o assunto da ética das virtudes e falar, poxa, precisamos aqui ter uma amizade social, porque se a gente não chegar a uma conclusão mais ou menos razoável do que é bem comum, a gente não vai poder caminhar. Pois é, eu acho que é quase impossível a gente conseguir isso numa escala maior, né? A gente vive numa sociedade de massa, um planeta com 8 bilhões de pessoas, com valores completamente diferentes, com uma pluralidade enorme, e o liberalismo acaba sendo a doutrina, a filosofia, digamos assim, que tenta falar, olha, não vamos discutir quem está certo e vamos tentar conviver aqui com as diferenças, só que no fim das contas, essa liberdade negativa, ela não é tão negativa quanto parece, ela precisa ter uma verdade implícita por trás, ela afirma, na verdade, que uma visão, por exemplo, como a visão do cristão, não é verdade, porque se eles entendessem que é uma verdade, ela deveria ser obedecida, né? Então nenhuma visão é verdadeira, então ou não existe verdade, você cai num relativismo, ou existe verdade, mas ela vale tanto quanto o erro. Uhum. Ou seja, que todos os modelos de sociedade... verdade ou não. Exatamente. Então, nesse caminho, para voltar para essa pauta da globalização, ou do globalismo, como a gente às vezes tem chamado, você não consegue ter uma noção de bem comum que fique acima da mera sobrevivência animal. Uhum. A gente fica muito utilitário o tempo todo, a gente não consegue passar disso. E na briga de esquerda com direita, enquanto o pessoal da direita às vezes cai muito pro lado liberal e fica com a história do mérito, meritocracia, etc., o pessoal da esquerda fala, pô, mas só com mérito não dá, cara. Olha os caras aqui passando necessidade, como é que eu vou botar esse cara aqui na corrida do mérito? Ele nunca vai alcançar. Então, a esquerda tenta buscar uma solução, mas ela cai no veneno. Ela vai fazer algo pior do que a meritocracia, ela vai tentar fazer uma coisa forçada. Então, tem autores hoje discutindo isso de uma maneira que é muito mais legal e que vale a pena o pessoal que é mais de direita começar a ter este olhar, só que ainda assim, quando a gente olha para frente e tenta ver a aplicação disso numa sociedade de massa, é quase impossível. Então, a gente caminha assim ainda por uma acentuação desse processo de globalização, né, e da fragmentação social. Eu não sei se essas movimentações conservadoras que a gente está tendo pelo mundo serão suficientes para poder colocar alguma coisa no rumo, ou se elas só vão servir para poder aumentar a cisão social. Isso aí. Caramba, hein? Foi longe. Gostei. Kim, e você, Kim? Vamos falar mais do dia a dia político que você está por dentro. O Lula, o Ministério da Agricultura agora estão cogitando que o Arnaldo Jardim vai assumir o posto. Você acha que vai mesmo? Como é que está essa movimentação, né? Porque a gente está falando de comida. O Ministério da Agricultura, a gente vai ver se o cara vai continuar batendo no agro, como eles têm feito, que é um absurdo, ou se o cara vai falar, não, veja bem, vamos dar um apoio maior para o agro. Como é que é a sua visão disso que vai acontecer? Quem trouxe essa informação foi o Cláudio Dantas. Não sei se vai se confirmar, mas eu espero que não, né? É odiar muito o Brasil. A turma do FPA lá, o Lupion, eles até fingem que ligam pro Brasil, mas eu acho que essa rompe todas as barreiras do aceitável. O Arnaldo Jardim é o cara que traz o Klaus Schwab pro Brasil em 2023. Faz lá um espécie de mini congresso com toda a nata dos liberais progressistas brasileiros. Até Luna Zabó vem pro Brasil para participar disso, junto com a turma aí que tá circundando o Ministério do Haddad, ajudando na construção de todo esse programa de transição energética, Agenda Verde, Agenda SG, Revolução Industrial 4.0. O Arnaldo Jardim também é o deputado que meio que carrega debaixo do braço todos os aspectos ideológicos, todos aqueles artigos ideológicos da reforma tributária ligada à Agenda Verde. Esse é o Arnaldo Jardim. Fora que já foi até secretário do Alckmin. Ou seja, não tem nome pior para colocar.
é um cara que odeia o agronegócio no final do dia. Ele pode até falar que ele tem alguma preocupação, mas é nenhum a zero. Uma coisa como essa, acho que é uma cena na direção totalmente oposta. Se tá ruim com o Fávaro, vai estar pior ainda com o Arnaldo Jardim. Pode até conseguir resolver uma questão ou outra aí de plano safra, isso, dinheiro, mas de restante, pode esperar muito mais aí um aumento da questão ideológica do que tudo. E aí, Mesmo que não pegando for o ele, gancho ainda mesmo no- que não for ele, rapidinho, você acha que caminha para esse sentido de radicalizar mais contra o agro? Eu acho que caminha, porque o próprio agro bate palma para isso. Em Isso nenhum é momento o agro se levanta sobre nada, inclusive é o próprio agro que apoia o combustível do futuro, é o próprio agro que apoiou o mercado de carbono. Tem coisa pior que o mercado de carbono? verdade. É basicamente falando que você não pode produzir nada. O agro apoiou isso daí. Quem carrega essa pauta debaixo do braço, inclusive, é porque agora eu esqueci o nome, é Frente Parlamentar. Lembrei. Olha o nome. Olha, os caras são muito safadinhos. Frente Parlamentar do Brasil Competitivo. Como é que o Brasil fica mais competitivo? Implementando o crédito de carbono. Produzindo Faz menos. algum sentido? Não. Mas é igual o progressismo, que não é sobre progresso, é sobre seu woke. E as pessoas não conseguem fazer essa ligação. Aí quem tá nessa frente, inclusive, é a senadora Tereza Cristina, que votou a favor do mercado de crédito de carbono. Votou, fez campanha lá no Senado, caiu na Câmara, idem, a mesma coisa. Então, assim, não vejo uma forma de não radicalizar nesse sentido quando até os expoentes mais à direita compram essa narrativa e estão ajudando a avançar, dia sim, dia também. Pois é. Aí voltando nessa questão anterior que tava falando sobre o preço de comida, eu sou aquele cara meio doido da cabeça que sempre pergunta, né, como chegamos até aqui? Desde criança eu era aquele cara que fazia as perguntas que a criança normal não faz. Por exemplo, você viu o seu colega de escola que morava com a avó? Eu já não achava normal aquilo. Eu falei, pô, o cara deveria estar morando com o pai, com a mãe. Se o pai e a mãe moram com a avó, tudo bem. Mas até se perguntar, pô, por que mora com a avó? O que é que tá acontecendo? E normalmente, sei lá, quando você amadurece um pouco, é mais velho, você entende, pô, o cara está morando com a avó. Que o pai foi comprar cigarro e não voltou, aconteceu um acidente, aconteceu alguma coisa. Não é normal a criança morar com o pai e morar com a mãe. E aí, com esse espírito da análise do meu ambiente no meu redor, eu lembro que primeiro eu vi uma notícia que eu comentei isso por diversas vezes em vídeo. Isso foi lá para 2020. Falava que o chinês só tava bebendo 2 xícaras de café por ano. E que aí o pessoal tava descobrindo isso. Era uma matéria que falava sobre como a Starbucks e essas empresas aí que trabalham, né, com café, gourmet e tudo mais, viam como um ótimo mercado para se investir, porque olha o tamanho da população, mais de 1 bilhão. E se o pessoal só tá tomando 2 xícaras de café por ano, imagina se o café cai no gosto do chinês. Então você vai ter um aumento vertiginoso na demanda, assim, um aumento absurdo. Aí eu fiquei com isso na cabeça, né? E você vê como é que tá o preço do café hoje. Em paralelo a isso, outra coisa que o meu mundo, né, trazia até mim, e é uma briga que eu tenho até hoje com minha sogra, que é o seguinte: eu vou no restaurante chinês, vietnamita, tailandês. Nenhum desses restaurantes, vende qualquer tipo de corte como alcatra, picanha, contrafilé, filé mignon. Não tem. Só tem o resto da carne. E eu sempre perguntava pra ela, eu falava, minha tia, tu concorda comigo que o cara não vai... Um país que o pessoal tá matando até grilo pra comer, sei lá na Tailândia, por exemplo, tá comendo escorpião. Tu acha mesmo que o pessoal vai matar o boi, vai comer os bofes e vai jogar picanha fora? Tem alguém que tá comendo. Tem alguém comendo isso daí. Então, nessa mesma lógica do café, eu vejo que essas pessoas, elas estão começando a consumir mais carne todos os dias. Não era um negócio comum. Carne é comum no Brasil, carne é comum nos Estados Unidos, aqui na Austrália também, que é um grande produtor. Mas ao redor do mundo, carne de boi é um negócio que é meio que uma especiaria, é um negócio gourmet. Então, a partir do momento que você também tem essa mudança dos hábitos alimentares, você tem todo esse aumento de preço. Aí você vai na direção que tanto a carne quanto o boi hoje são uma commodity. É uma commodity, é negociada em dólar, ou seja, se o dólar valoriza ou enfraquece, ou se sua moeda valoriza e enfraquece perante o dólar, você já vai ter um impacto. Tá todo mundo vendo aí como é que tá a questão do dólar em relação ao real. Segundo, essa cena aí dos liberais, de unir o mundo e tudo mais, né, esse processo de globalização. Quando você tem um país como o Brasil, que cada vez mais sufoca o pequeno e o médio,
você está dando mais espaço para os grandes. E assim, exportar, por mais que seja você ganhe mais, vamos falar assim, do que o preço interno, para você ganhar esse dinheiro, você já tem que estar numa produção grande. O cara que produz ali 20 cabeças de gados, 100 cabeças de gados, esse cara não vai exportar, porque o custo que ele vai ter de conseguir certidões e isso, todo aquele processo burocrático para estar apto a exportar, não vale a pena, não compensa. Então você tem no Brasil hoje o chamado agronegócio brasileiro, que cuida com esses grandes setores das grandes commodities, todo na mão dos amigos do rei, dos campeões nacionais, com o mercado cada vez mais voltado para exportação. E aí você tem quando você coloca isso no debate público, os liberais são os primeiros a reclamar e falar que não se pode discutir sobre isso. Esse é um assunto assim, é o bode sagrado, não pode nem tocar nesse assunto. E a situação no final do dia é essa, você não tem como resolver a questão da comida sem um olhar humano. Olha assim, fala, cara, vem cá, eu entendi que vocês querem ganhar dinheiro e tudo mais, etc, mas e aí, vai resolver como? Vai resolver como? Não dá para também desatrelar 100% do valor de commodity, mas e aí, vai fazer como? Porque o mundo está consumindo cada vez mais e vai continuar consumindo, num processo onde países estão enriquecendo e o Brasil não. A China continua se enriquecendo. E aí? Se o chinês daqui a pouco a renda per capita dele chegar a $40 mil por ano, vai fazer como? Vai deixar de vender? Ele vai pagar mais porque ele vai querer comer carne, ele não vai querer voltar a comer grilo. E aí, vai fazer o quê? Qual é a solução para o Brasil? Então, esses assuntos, eles não são discutidos. Nenhum de forma séria. E se você ousar colocar alguma coisa em prática que quebre a lógica do mundo perfeito, do liberal progressismo, pronto, você virou inimigo público, você virou um dugnista, você virou um comunista, você virou qualquer coisa. Então a gente está diante de uma situação que eu realmente me pergunto, cara, eu não sei o que fazer para resolver essa questão da comida. E aí, para voltar para a questão do Arnaldo Jardim e o agro, melhor ou não, olha a questão agora do Plano Safra. A mesma turma que cobra que o Estado deve desaparecer, né, que não é nem Estado mínimo, mas sem Estado. Os caras são quase anarquistas, né, são libertários nesse ponto. A maior parte dos liberais. Eles querem um fim do Estado. Agora, eles querem o Plano Safra. Como é que você consegue equacionar isso? Você tem que dar dinheiro, né, a custos minúsculos, né, para você compensar. A Selic está a 10, mas ninguém consegue pegar empréstimo, não está mais a 10, né, já está quase 14. Mas na época que foi feito o Plano Safra, a Selic estava a 10. Então o governo vai te dar um crédito ali de 8 até 10. O governo vai compensar essa diferença. Mas mesmo com a Selic a 10, um cara comum vai no banco, ele vai pegar um empréstimo a 12, na melhor das hipóteses, 14. E agora a Selic marchando para 14, faz como? Então, como é que você equaliza o Brasil? É hipocrisia atrás de hipocrisia. E quando você vai para a classe política, você olha para um lado e para o outro, e isso é uma coisa que a direita também deveria olhar com um olhar crítico. As pessoas não estão apresentando solução. Às vezes essa discussão meio que monotemática em torno da liberdade de expressão, por mais que seja o problema mais importante de todos, acaba por impedir um aprofundamento da discussão desses assuntos que acabam impactando a vida de todos os brasileiros. Então, assim, qual é a solução que vai ser dada disso daí? 2027, eu acho que o governo vai cair na mão da direita. Vai ter aí 3 meses, 6 meses de lua de mel. Depois, amigo, o chicote vai estralar, porque o povão vai querer respostas. E não adianta querer colocar a culpa no Lula, porque Lula tá colocando a culpa de Bolsonaro e ninguém compra. Então não adianta querer colocar. O povo vai querer solução. É isso aí. E é triste, né? Porque você sabe que aqui no Brasil a gente tem terra para isso, a gente tem know-how, a gente tem tecnologia e não vai por causa dessa mentalidade woke do próprio agro, às vezes, e do próprio governo. É isso que deixa a gente mais angustiado, né? Mais assim, pé da vida. Mas eu vou deixar você falar primeiro, apesar de você ter falado bastante, coitado, o Arthur aqui tá de madrugada lá, mas porque esse assunto eu acho que é legal você começar, que vamos falar agora um pouco da eleição de 2026, já que, né, você acabou de falar que a probabilidade é grande de cair na mão da direita, pelo menos do anti-Lula, né? E a gente tem visto por aí a galera falando como se o Jair, como se o Bolsonaro tivesse
fora já. Ninguém fala... É engraçado que quando você tá no time do cara, isso eu vejo né, no mundo, às vezes até em esporte e tal, o cara tá caindo ali, enquanto ele tá no jogo, você tá defendendo, mesmo sabendo que a coisa não tá boa, que né, você não vai entregar antes do final, só acaba quando termina. E a gente tá vendo um movimento aí da galera já entregando o jogo antes da hora. Você acha que isso é um movimento que, bom, você já vem falando disso, a gente até apanhou bastante por aí, né? Dividir a direita, isso aqui lá. Explica aí como é que você está vendo isso agora, né? Porque muita coisa aconteceu nessas últimas semanas. Como é que você está vendo esse movimento? Essa movimentação aí, dentro da direita, ela segue basicamente pela mão do movimento intergaláctico, que é aquela galera que tem, na verdade, que vem de uma expectativa totalmente irreal, que não vai conseguir ser colocada na mesa, né? É o famoso perder de pé do que ganhar de 4. Você pega a discussão lá do Alcolumbre, não, comissões não servem de nada. Aí a notícia das últimas 24 horas é que o PT está fazendo de tudo para impedir que Eduardo Bolsonaro presidir a Credem. Que aí o Bolsonaro fez até um tweet falando, pela Credem vão ser analisados 37 acordos e memorandos que foram feitos com a China. Disso, tecnologia nuclear, 1001 coisas. Mas, né, falaram que comissões não serviam para nada. Então você tem esse desgaste, que acontece dia sim, dia também, dia sim, dia também, e que eu acho que por hora deu meio ruim para essa galera. Eu acho que o status quo da direita, meio que a precificação, depois lá do calor que tomaram da tia do Zap, se viraram contra eles. Eu acho que a entrevista do Marcel Van Hatten pro Pânico é até meio que um diagnóstico disso, que ele fala, não, já passou, deixa pra lá, né, momento agora da gente se unir, pensando em 26, ou seja, pô, para de me criticar aí, velho, tô apanhando, tá ruim pra mim, né, não tô aguentando mais. Você vê o próprio Salles, baixou a bolinha, voltou a ser um simples comentarista político, né, de assuntos mais mundanos, tá meio quieto, voltou pra casinha. O Luiz Felipe de Orleans e Bragança também. Então você vê que a galera meio que deu uma puxada no freio por hora. Até porque teve a questão da denúncia de Bolsonaro e ficaria meio feio você continuar sabotando o cara, sendo que o cara tá sendo perseguido pelo judiciário. Mas acho que isso aí deve voltar, não sei, na primeira oportunidade que aparecer de fazer algum choque, dar umas indiretinhas, quem sabe na questão da manifestação dia 16, que acho que também meio que deu uma minguada pro lado deles, a não ser que eles consigam reverter aí o quadro. A turma começa, assim, você tá diante de um cenário, o pessoal tá discutindo ali, poxa, temos que aprovar anistia. Os caras vêm e colocam na mesa impeachment do Lula. Você fala, cara, que loucura é essa? Pô, eu até entendo, pede impeachment, mas não pode pedir anistia também. E aí você vê, os caras fazem comentários e mais comentários, nem sequer citam a anistia. O Salles foi um desses. Eu vou pra rua por causa disso, porque São Paulo é a cidade mais simbólica. O cara faz um textão falando de fora Lula e não abre a boca pra falar da anistia. Não abre a boca. Você fala, cara, qual é o objetivo dessa galera? Às vezes parece que o povo quer ver o Brasil continuando a pior pra poder ter algum tipo de discurso pra vender. Um discurso apelativo, emocional, porque em termos de entrega de resultado concreto, não tem nada. Então eu vejo que a galera vai seguir nas oportunidades tentando dar uma surfada nesse hype, ver se eles conseguem emplacar algum dos candidatos deles. Eles também estão visando não só a presidência da República, mas como o Senado, o governo de Estado. O Zema quer fazer o sucessor dele em Minas a todo custo. Poxa, é o único governo que o Novo conseguiu. E aí, vai fazer como? Vai perder o único governo de Estado? O partido aí seria muito ruim. E o Novo também está em busca de fazer 14 deputados federais. Conversei com algumas pessoas, inclusive da cúpula burocrática do Novo, né? Pô, não sei nem porque o povo me liga ainda, sabe que eu não gosto deles, mas eu converso. Aí eu sei que você vê essa situação. Por outro lado, a direita também, eu acho que não se ajuda muito. A galera que até enxerga em Bolsonaro como uma solução, eu sinto que falta nesse pessoal, o além de enxergar a solução, também colocar alguma coisa na mesa, de forma um pouco mais prática, sabe? O cara fala, pô, cara, beleza, apoio o Bolsonaro e tudo mais, mas o que é que esse cara tá fazendo pelo grupo que ele faz parte? O que é que tá fazendo? Qual é o trabalho de base que você faz? O Herbert fala muito sobre isso, sobre trabalho de base. O Herbert é o cara que, pô, dá os exemplos que eu uso em meu vídeo e eu sempre cito lá, falo, pô, aprende isso aqui com o Herbert. E eu acho que o Herbert falou assim, cara, era pra 2022 essa turma já ter pegado ali o mapa de votos, tudo bonitinho. Eles têm verba suficiente pra... Trabalha 3 dias na semana? Por mim, trabalhava 4. Trabalhava 7 dias, que a vida para mim de deputado é muito fácil. Trabalhar 7 dias, mas pode trabalhar 6. Ou seja, 3 dias em Brasília, 3 dias rodando o estado dele. Rode seu estado.
Vai lá, em quais cidades você tem que consolidar sua base? Em quais cidades você acha que dá para crescer? Em quais cidades, sei lá, você já pontua bem e assim, se você realmente só for consolidar, fazer isso, ir rodando e montando essa base para fortalecer esse movimento em prol de 2026. Mas isso não acontece na direita. É um trabalho mais midiático, vai lá, faz um vídeo de uma coisa, outra, etc. Mas roda, e aí eu fico me perguntando, cara, qual a entrega real disso? Porque até o presente momento eu fico vendo assim, Bolsonaro e sua força política, tá? O restante ali meio que tá na rebarba, tentando até imitar, mas, cara, não é Bolsonaro, né? Pô, velho, tu não é, fica de boa aí, sabe? Vai trabalhar, cara. Acho que falta colocar a mão na massa, né? E a gente tá nesse jogo embolado, aí esperando aí pra ver qual é que vai ser o desenrolar. Bolsonaro candidato ou vai botar alguém da família dele? Herbert, eu vou deixar o Arthur por último, porque eu quero que ele fale da Faria Lima. Vamos lá, Herbert. Bom, cara, essa questão do Bolsonaro, 2026, né, o que pode acontecer? A discussão que está rolando, já não tanto em bastidores, mas até mais abertamente, é que o próprio pessoal da esquerda já percebe que a tendência é sim ter um governo de direita em 2026. Essa é a maior tendência. Não é que Lula seja exatamente uma carta fora do baralho, não é isso. Embora, né, o caminho seja esse. Mas a grande discussão é quem que vai puxar quem, né? Qual será o papel do Bolsonaro? Se o Bolsonaro será o candidato ou será a pessoa mais influente e que vai arrastar o que eles entendem como centro-direita ou como direita. Os que chamam o Bolsonaro de extrema-direita querem saber para onde vai a direita. Então, se o Bolsonaro vai ter mais força para poder puxar e ser apoiado por uma direita que eles entendem que é mais aceitável, mais moderada, como o Tarcísio, ou se é o contrário, né? Se o Bolsonaro vai estar preso e ele vai apenas precisar apoiar alguém mais moderado do que ele para não dar mole para a esquerda. Então, essa discussão tem rolado já há algum tempo, inclusive no meio da esquerda, que percebe que a coisa não está boa com o Lula, que o Lula está meio sem condição. Né? Ele parece que está ali isolado. Tem algumas teses, né? Tem quem diga que ele está senil, tem quem diga que ele está simplesmente ali mais isolado pela Janja e que não está conseguindo ler a realidade corretamente. Né? O fato é que a gente vai ter, sim, essa discussão sobre o papel do Bolsonaro em 2026, se ele vai ter que apoiar alguém ou se ele será o apoiado. Agora, uma coisa que o Kim falou que eu acho que vale a pena a gente ter em vista é que um próximo governo, não vai ter vida fácil. Linkando o que o Kim falou no comentário dele com o que eu falei anteriormente, a gente tem uma tendência de piora em termos de convivência mundial. Esse processo de globalização ele vai continuar ocorrendo. Esses grandes players mundiais que têm poder de dar uma influenciada no jogo, eles vão continuar atuando da mesma forma, né, ou de forma diferente, mas com o mesmo grau de poder. A gente está vendo uma tendência de aumento do poder do judiciário. A gente viu o Flávio Dino esses dias falando o alto protagonismo do judiciário veio para ficar. Infelizmente ele está certo, porque numa sociedade que não tem noção de bem comum, que não chega a um acordo sobre o que seria uma amizade social, ela vai necessitar de cada vez mais mediação da justiça, e uma justiça cada vez mais positiva, que vai surgir da cabeça dos juristas de acordo com os valores que já são incutidos nas cabeças deles. E essa galera toda é uma galera que vem com valores que são do iluminismo para frente, ou seja, não tem mais uma raiz na natureza humana, a maioria nem sequer acredita em natureza humana, então você fica entre uma visão que vai ser mais, digamos assim, subjetiva de bem, ou de uma visão completamente irracional de bem, que é o que predomina, por exemplo, na ideologia woke. Enfim, então, diante dessa caminhada, um governo de direita que assuma no ano que vem aqui no Brasil, seja o Bolsonaro, seja alguém indicado por ele, seja lá o que for, não vai ter vida fácil. E mesmo que o Bolsonaro ganhe, não adianta colocar todas as esperanças nisso não, porque para ele ganhar, ele vai precisar de um certo grau de apoio das forças que comandam o Brasil. Não tem como, veja, aqui não é como nos Estados Unidos, o contexto aqui é diferente. O tanto de força que existe aqui dos grupos que comandam o Brasil é diferente da dinâmica que tem na política americana. Então, por exemplo, lá o Trump ganhou,
Ele sabe que não vai se reeleger, mas ele veio com uma força gigante para ele poder fazer o que ele está fazendo. Eu não acredito que o Bolsonaro, ganhando, ele consiga fazer algo tão parecido. Eu acho que ele vai ser muito mais refém dessas forças do que o Trump é lá. Sem dúvida. Porque aqui a dinâmica é outra. Então, isso a gente tem que ter em vista, né? As pessoas precisam se preparar, inclusive do ponto de vista psicológico, existencial, de ter essa atenção, que se elas não cuidarem de si mesmas um pouquinho, das próprias famílias, da própria cabeça, da própria espiritualidade, elas vão colocar todas as fichas numa coisa e essa coisa não vai acontecer. Óbvio que, na minha opinião, é muito melhor ganhar um governo mais à direita do que mais à esquerda nesse momento. Mas eu também não consigo achar que ele vai ser a grande salvação que vai resolver grandes coisas. Eu acho que vai apenas abrir uma outra janela de oportunidades e que, se não for bem aproveitada, como eu venho comentando já nas minhas lives, né? Cara, a gente vai passar 10, 20 anos aí de uma onda mais à direita e depois não vai ter nada construído. Essa questão de base que o Kim falou. Por que a base é importante? Por que a base é essencial? Porque quando a gente pensa nas melhores perspectivas para 2026, quais são as melhores? É você ter um Senado mais forte, certo? Porque com um Senado mais forte, você consegue equilibrar um pouquinho melhor o poder do judiciário que está crescendo. O único lugar que você consegue equilibrar mais o poder do judiciário é através do Congresso, em especial no Senado. Então, ok, temos uma tendência de um Senado um pouco maior, um pouco mais à direita. Só que ainda assim, para o senador ter força, para o Senado ter força, ele também depende de uma base. Porque a política, ela vai respeitar por exemplo, o pessoal da direita vai ser respeitado quando e como. Quando ele tem poder real. Então, quando o senador se elege simplesmente por marketing ou porque o Bolsonaro indicou, né? Quando ele se elege de uma forma, como é que eu vou dizer, por popularidade, a direita hoje se elege por popularidade, ou seja, as pessoas preferem valores mais de direita do que valores mais à esquerda. Então, todo mundo que fala lá, eu sou de direita, cristão, conservador, patriota, não sei o que, essa pessoa tem mais chance de se eleger do que aquele que fala, não, eu sou comunista, sou de esquerda, sou fã do Mao Tse Tung e do Fidel. Esse aí vai ter menos chance, obviamente, né? Embora tenha maluco que vote nisso. Mas, ok, o fato é que chegar lá só por popularidade, a hora que você chega lá, você só tem o teu voto lá. Então, ok, é um senador a mais para votar. Mas esse senador, ele não mexe nas entranhas do sistema. Por quê? Porque ele não ameaça ninguém na base. Por exemplo, se você não pegar o poder político que você ganha quando você vira deputado, quando você vira senador, pegar esse poder político, as verbas que você tem, tudo que você tem, e não aplicar numa base política, base real, base física. Ou seja, o que é base física? É você ter pessoas engajadas no teu sistema político. Pessoas que vão defender você, que vão trabalhar para você, que serão teus cabos eleitorais, que vão trabalhar nos projetos que você incentiva, que vão estar dentro de um guarda-chuva de entidades ou de prefeituras que recebem as emendas que você pode enviar. Se você não criar isso daí, você está lá, você é um senador a mais, você é um deputado a mais, mas você só tem o seu voto ali em alguma situação. Você não incomoda o prefeito. Você tem que aprender a incomodar um prefeito. Você tem que incomodar uma região. E você só incomoda quando você mexe no orçamento. Então, quando você consegue chegar numa cidade que tem 15 vereadores e você consegue chegar lá, fazer uma organização e eleger uns 4, 5, cara, você vai mexer no orçamento do município. Aí aquele prefeito, ele vai sentir, ele vai te respeitar, porque você mexe diretamente na gestão dele quando você pode influenciar o orçamento, né? Então, é isso que o pessoal precisa fazer. Você precisa ser capaz de incomodar de verdade. Aí você é respeitado. Se você não faz isso, você não tem um pico de respeito. As pessoas podem defecar na sua cabeça, ok, você tem lá o teu voto lá, vota contra, vota a favor, vota onde quiser, mas a base não muda. O poder que fica ali, o micropoder que está ali dentro das regiões dos municípios, essa dinâmica fica igual. E é por isso que o Centrão é que acaba ocupando esse espaço. Porque você precisa, no município, de uma gestão mais pragmática, precisa entregar o que as pessoas estão precisando naquele momento. O voto no município é muito menos ideológico do que o voto de eleição nacional. As pessoas estão preocupadas com o buraco da rua, com a creche para o filho, com a segurança na esquina de casa, com esse tipo de coisa.
Então, os deputados e os senadores de direita perdem um pouco de oportunidade de fazer esse trabalho e construir essa base capaz mesmo de incomodar esse micropoder dentro do município. Então, ele vai... Ok, a gente vai ter uma repetição do que a gente viu 2018, ok, 2022, ok, tá, vai ser 2026 a mesma coisa, vai ser um pouquinho melhor do que o que a gente viu antes, e esse um pouquinho melhor talvez não compense o ritmo mundial que a gente está entrando. Muito bem. Arthur, fala o que você quer falar a esse respeito, porque estamos finalizando o nosso programa, você vai ser o último, você tem o seu tempo livre agora, deixei você por último, para falar à vontade, às 3 da manhã deve ser aí, e é isso aí. Então, quase, 2h53, mas estamos firme aí, firme. Olha só, eu fazendo um mix do que o Kim falou e o Herbert falou, primeiro eu acho que é uma tendência mundial de realmente você ter a direita no poder, e isso é muito claro. Só que veja o que aconteceu na Alemanha. A Alemanha, malandramente, os liberais BlackRock, globalistas, meteram lá o Merz. O Merz é um cara do BlackRock, tá? Eu digo isso que ele é de fato, porque em 2016 ele foi presidente do Conselho de Supervisão do BlackRock. Então a história dele é uma história da política, né? O avô dele era do partido, apoiou o partido do Bigode, o pai depois se filiou ao partido, brigou com a Angela Merkel, não o pai brigou com a Angela Merkel, né? Mas tinha um grupo político e ele veio em seguida e fazer um público diferente da Angela Merkel. Mas em 2016 ele era do Conselho de Supervisão do BlackRock. Então a tendência hoje da política é começar a se movimentar mais à direita. Só que esses liberais vão tentar fazer parte do grupo político para poder, obviamente, entrar como o famoso ponderado, o isentão, que vai fazer as políticas liberais. Só que vai manter parte do comportamento da pauta da direita, sinalizando a direita, mas tomando os meios de ação como sempre tomaram com a pauta liberal, privatizações, etc., sem mudar muito o design, né, o framework, quer dizer, a moldura do sistema econômico, que é essa mudança que o Herbert falou, que está intrínseco. Agora, isso é tendência, isso você vê, posso nomear isso para você em vários países, que existe uma direita que que quer mudar e tem uma política diferente do pensamento único lá do Fukuyama, dessa galera, e tem a turma que está meio que chegando ali, como diria, você está hoje para alegria, né, dos que nos ficam aqui nos vendo para depois fazer cortes negativos, você está o Brizola, né? Mas olha lá o cara do que você está o Brizola, mas que é o famoso acostando o alambrado, né? Ele vai vir de ladinho assim, no alambrado, vai saindo de fininho. É mais ou menos o perfil desse liberal que está chegando ali de ladinho para poder fazer as políticas. Só que eu acho que tem um fator muito importante, veja só, nossa direita brasileira, ela confundiu o papel do Bolsonaro. Existe o Bolsonaro como protagonista político. Tá? Existe o Bolsonaro como líder da direita, que é capaz de movimentar a direita e apontar as direções que nós temos que fazer no longo prazo. São dois personagens diferentes na mesma pessoa. De fato, o que o Supremo hoje quer fazer? O Supremo hoje, e a gente tem que falar sobre o Supremo, o seu judiciário como um todo, tá? Porque eu estou falando até dos juízes de primeira instância. Eles tomaram o Brasil, sem discutível. Eles fizeram o que o Paulo Bonavides, que foi um grande jurista, escreveu no seu livro, que é o golpe de Estado constitucional. É você, para defender a democracia, simplesmente suspender os efeitos dos gatilhos democráticos. Então, simplesmente, para salvar a democracia, vai o estado de exceção. Então, houve o que o Paulo Bonavides, que é até um cara de esquerda, por isso que eu cito ele para nos defender aqui, né, de críticas do judiciário, nomeou de golpe de Estado constitucional. E hoje, quem manda no Brasil, quem governa no Brasil, né, quem dá as diretrizes para o Brasil é o judiciário. Então, ele esvaziou a política, ele esvaziou o executivo, colocou debaixo do chapéu e ele que está determinando. Basicamente, eu estava comentando
com um amigo meu no WhatsApp hoje, eu fiquei vendo recentemente no Noticiário do Brasil, os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles comentam sobre tudo, viraram Casa Grande, entendeu? Do futebol. Comentam sobre tudo, sobre tudo. A campeonato de porrinha na Vila Madalena. Não, pô, o cara não pode jogar assim, porque a porrinha joga desse jeito. A regra aqui da sueca no bar da PUC, quando jogava sueca lá, fazia engenharia 94. Pô, essa sueca é diferente. O cara comenta sobre tudo, eles têm resposta para tudo, eles sabem tudo. Entendeu? Então os caras assumem uma postura, como já discutiram no Supremo, taxa Selic, uma discussão, cara, isso dá pena, mas eles acreditam que são capazes de fazer isso. Então veja, isso nós temos que assumir como um dado da realidade, por mais que a gente não goste. Os caras tomaram poder no Brasil, e o Cudino falou, veio para ficar, não gostou, e aí? Vai fazer o quê? E aí o cara, quase que ele falou, né, Everett? E aí, tu vai fazer o quê? O que ele vai fazer? É isso aí, velho, entuba. Então, é mais ou menos essa frase. Agora, esse é um dado da realidade. Agora tem um fator externo, um fator que mudou para mim a percepção, inclusive, que fez acalmar os intergalácticos e botar os caras na casinha. Por quê? Eles estavam dizendo o seguinte, o Bolsonaro não é o protagonista político porque o Supremo não vai deixar. Né? E já queriam dar o cartão de aposentadoria para o Bolsonaro, falou, senta aí, presidente, agora vai para o banco, entendeu? Não vai mais jogar, fica aí. E nessa de tirar o protagonismo político, queriam tirar a liderança política. Essa foi a tentativa de jogar esses dois papéis. Só que veio um fator externo que, cara, deixou os caras muito maus, que se chamou Trump. E não o Trump pelo Trump, o Trump pela relação que foi construída com o Eduardo Bolsonaro. Quando o Eduardo Bolsonaro chegou, e foi o único que chegou ali perto do Trump, quando teve aquele momento no CEPAC, que o Trump faz uma menção clara ao Eduardo Bolsonaro e claro ao Bolsonaro, os caras falaram, todos aqueles que foram para lá, tentar ser papagaio de pirata, tirar uma foto com o Trump, Zambelli, porra, que tava implorando para entrar, porra, que fazia de tudo, né, que nem menino na porta de boate, porra, por favor, deixa eu entrar, eu só quero entrar, eu juro que eu não como nada, nem vou beber nada, eu só quero estar ali dentro, tirar uma foto, fazer uma live. Todos esses caras que foram fazer isso viram o seguinte, pô, cara, quem tem relação com o cara é Eduardo. Então ainda é a família Bolsonaro. E o Trump assumiu o protagonismo político de meio que coordenar, junto com o Musk, essa direita mundial, como ele tentou fazer quando falou na eleição da Alemanha sobre o AfD. A AfD é a salvação para a Europa. Então os caras olharam e falaram assim, bom, agora ferrou, velho. E o Trump puxou, junto com o Musk, para ele esse protagonismo de enfrentamento, por exemplo, dos exageros do judiciário brasileiro no Brasil. Então, o mesmo jeito que para mim, eu vejo, o Lula foi esvaziado por esse confronto, os intergalácticos foram esvaziados junto com os liberais por esse confronto. O Marcelo Van Hatten, o Dallagnol. Falou, pô, cara, a gente ficou sem discurso. Ficou sem discurso. Porque o maior líder mundial que está fazendo esse enfrentamento político, de uma mudança real, estrutural, nomeou o Eduardo Bolsonaro e o Bolsonaro como meu amigo. Falou, seu pai é o meu amigo. Esse é meu amigo, Eduardo. Meu amigo Eduardo Bolsonaro. Entendeu? Então, ele chamou isso para uma outra esfera. Veja, o Trump não é bobo, nem de longe é bobo. Não é que ele fala assim, esse é o meu amigo, o pai dele é um grande homem, né? Esses termos não são usados à toa na política. Então, os caras ali ficaram perdidos. Isso, para mim, teve uma mudança significativa. Foi o que bateu na cabeça do Intergaláctico, porque estava lá o Marçal, né, fazendo as palhaçadas dele, com boné, né, tentando colar no movimento do Make America Great Again. Todo mundo ali, naquele negócio papagaio de pirata, e de repente o Trump falou, cara, não enche meu saco não, que pra mim é Eduardo. Então ele nomeou isso aí, isso faz uma diferença gigante. Então os caras ficaram perdidos e agora estão voltando pro Bolsonaro como se não tivesse acontecido nada, né? Sempre te amei, eu voltei agora é pra ficar. É só um pulinho. Porque aqui é o meu lugar. É só um pulinho, deixa eu voltar. Só um tibum. Só sair do barco só pra dar um tibum aqui, dar um mergulho, tô voltando, entendeu? Já. Foi só um amor de verão, você é o amor da minha vida, voltei. Então, que bom, assim. Então, esse fenômeno internacional fez e faz toda a diferença, para mim, nesse enquadramento dos intergalácticos na eleição de 26. Porque agora o que acontece? Quando o Trump chegar daqui a 2 anos e continuando com essa relação, a gente não sabe o que vai acontecer até lá, porque o cenário está bastante confuso, mas o fato é que, claramente, o Bolsonaro, a família Bolsonaro, eu digo Eduardo e o presidente, vão poder dizer o seguinte, o presidente vai escolher quem é a pessoa e vai dizer, cara, eu conto com o apoio do presidente dos Estados Unidos. Então ele não é mais só, ser o Bolsonaro já é muita coisa do ponto de vista de voto, já é muita coisa. Mas é um Bolsonaro que tem voto no Brasil e apoio nomeadamente dado pelo presidente dos Estados Unidos, entendeu? Que hoje é um coordenador do enfrentamento do sistema mundial.
Então, é uma nova disposição, pô, que meteu uma testosterona, deposteron, nível hard no presidente, junto com o whey protein. Então, o cara está, meu irmão, ganhou aquela força extra, entendeu? Força extra. Então, além dos votos, além do protagonismo político, ele tem, cara, como fiador, ele pode dizer, ó, de vocês aí, o único que tem fiador como presidente dos Estados Unidos sou eu. O resto, ficou todo mundo na fila da porta da boate pedindo para entrar, sem nenhuma exceção. Então isso muda bastante o jogo e dá ao Bolsonaro uma liderança, de fato, de dizer, ó, eu vou escolher esse aqui. E isso muda o jogo, né? Então todos esses aí que foram os arrependidos, os que foram dar, como diz o Kim aí, o Tibum, voltaram, veja bem, cuidado. Voltaram contra o Bolsonaro, não, tá? Voltaram contra o Bolsonaro. Voltaram contra o Trump. E tentaram. Pô, um foi falar inglês, fez aula no CCA, falou super bem, não, fala inglês direito. Todo mundo ficou fazendo aquele meu pai chamava isso de dança do peru, né? Que eu ficava ali glu-glu, ficava passeando ali em volta, doido para ser chamado ali, porra, pra mesa. Então ficaram fazendo o glu-glu, né, deles ali, ali, tudo ali passeando, doido para ser chamado, para descolar uma fotinho com alguém perto do Trump. Mas não conseguiram. Então, assim, isso dá uma mudança, cara, para mim, substancial nessa dinâmica da política mundial, e principalmente porque há um fator agora, claro, né, que a política externa sempre influenciou o Brasil, pô, é dado. Só que sempre foi meio ali nas sombras, sempre foi daquele jeitão meio, né, com ONGs, etc. Agora não, agora tem um direcionamento, tem de fato, uma mensagem. Estou enfrentando o sistema em vários lugares, um lugar que também quero enfrentar no Brasil. Mas não é fácil. Os Estados Unidos é um país que, de fato, tem pesos e contrapesos, as instituições são relevantes, né? Não é tão fácil pegar Você não pega o chicote e faz o que você quiser, tem regras para usar o chicote. Então, os caras têm que ter um pouco dessa inteligência de usar as instituições para fazer o enfrentamento do sistema. Muito bem. Eu quero agradecer a vocês aí por esse tempo que vocês despenderam conosco aqui no Quinto Elemento, tanto vocês que estão assistindo quanto a vocês três, Kim, Herbert e Arthur. Muito obrigado, foi um papo muito elucidativo, como sempre, eu aprendo muito com vocês, e eu queria também agradecer a todos que agora também são duguinistas, né? Que começaram a falar que não é bem assim, o Putin também não é tudo, não é nem que o Putin não é tão mal, né, mas realmente o cara lá da Ucrânia, como é que é o nome dele? Me deu branco, o Zelensky. O Zelensky também não é esse santo todo, que é o que a gente sempre falou, mas era acusado de duguinista, e agora, né, descobriram que a vida é mais complicada do que esse maniqueísmo bobo. Muito legal, fico feliz, antes tarde do que nunca. Um grande abraço para vocês que nos assistem, que nos assistem. Não deixem de comentar, de dar joinha, de compartilhar, e até o próximo Puxando o Fio. Um grande abraço.